Muito bem, hoje nós vamos fazer o nono estudo sobre os ensinos de Jesus sobre a oração. Mais uma vez, um estudo implícito, ou seja, Jesus não falou claramente, mas estava implícito. Tá? E nós descobrimos esse estudo, esse ensino importante de Jesus, ensinando aos seus discípulos sobre a oração, ficando para nós hoje, então, um ensino maravilhoso do Mestre. Nos anos 90, eu tive o privilégio de conhecer o pastor Marcílio Oliveira Filho, grande homem de Deus, me tornei um fã, um admirador. E tem uma música dele, ele tem muitas músicas bonitas, mas tem uma que ficou no HCC, de número 400, deixa-me ver aqui, 473 do HCC. É uma letra do Gioia Júnior, na verdade, né? E tem duas frases ali que eu acho muito bonito e profundo e que será o cerne do nosso estudo do ensino de Jesus hoje. A letra diz assim: não a minha vontade, mas a tua vontade, não os meus descaminhos, mas os caminhos teus. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz que as nossas orações deveriam ser feitas sempre segundo a vontade do Pai. Não é isso? Ele fala assim: seja feita a tua vontade. Jesus, no seu ministério, ele levou isso muito a sério, a tal ponto dele, momentos antes da sua morte, ele dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Ele sempre procurou fazer a vontade do Pai. Portanto, o ensino de hoje é não a minha vontade, mas a do Pai. Esse é um princípio fundamental nas nossas orações, que devem permear as nossas orações. Isso nos leva a pensar no tipo de motivação que há em nossas orações. Há um alerta sobre isso, inclusive no livro de Tiago, no capítulo 4, verso 3, que diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis pensando para gastar nos vossos deleites. Assim somos estimulados a orar com a motivação certa. Motivos egoístas não são abençoados pelo Pai. Isso me fez pensar o que de fato eu entendo, né? O que de fato eu entendo? A ousar pedir a Deus para fazer a minha vontade. E eu entendi que a partir de agora eu devo pedir a Ele para que Ele faça a vontade dEle na minha vida, para que Ele faça a vontade dEle no meu ministério, na minha relação familiar, na minha relação de trabalho, que Ele faça a vontade dEle, que Ele use-me para fazer a sua vontade, porque, aliás, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quem sabe está na hora da gente parar de ficar pedindo a Deus fazer a nossa vontade e orar pedindo que Ele faça a vontade dEle, que a vontade dEle sempre será melhor. O Mestre nos lembra aqui que em nossas orações, primeiramente o Pai deve ser glorificado. Quando nós nos aproximamos verdadeiramente dEle, nós começamos a entender qual é a sua vontade e nós sentimos o desejo de honrá-lo. Isso vai crescendo cada vez mais em nós, então nós somos motivados por esse desejo de orarmos para entender e cumprir a vontade dEle. J.R. Rice diz que, abre aspas, orar segundo a vontade de Deus não implica que peçamos menos, mas pelo contrário, que peçamos muito mais. Ele diz: pedir o que Deus quer que possuamos nos dará uma felicidade infinitamente maior que se pudéssemos obter tudo o que o nosso coração próprio deseja, né? Fora da sua vontade, fora da vontade de Deus. Fecha aspas. Permanecer em Cristo é o grande segredo da oração. Quanto mais vivemos em comunhão com o Senhor, mais nós temos, nós aprendemos a pensar como Ele. Aliás, o apóstolo Paulo disse que nós temos a mente de Cristo, está lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Quanto mais o conhecemos por meio da sua palavra, tanto mais compreendemos a sua vontade. Isso é um ensinamento muito importante. Outra coisa interessante a gente observar é quanto mais nós nos submetemos à vontade dEle, tanto mais seguro estaremos do que as nossas orações serão ouvidas. E é exatamente nesse sentido que a Bíblia diz, lá em 1 João 5,14,
E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aprender a orar de acordo com a vontade do Pai é o maior passo no processo de amadurecimento espiritual do discípulo de Jesus. Por isso, nós precisamos estar conectados à sua palavra, para que o nosso coração se aquebrante. Precisamos estar cada vez mais humildes e submissos. Então, queridos, vamos orar pedindo a Deus para revelar áreas em nossas vidas nas quais nós não estamos fazendo a vontade do Pai. E então procurar nos conformar a ela. À medida em que Ele o fizer, nós precisamos ir tratando disso, passo a passo. Então o ensino de Jesus para nós hoje é: precisamos orar para realizar a vontade de Deus. Precisamos orar para que a vontade de Deus se realize na minha vida, e não a minha vontade. Não os meus descaminhos, mas os caminhos do Senhor. Que assim seja. Vamos ouvir um louvor e tenham todos uma semana abençoada. Tá bom? Fique com Deus.